Esse capítulo me fez perceber que o Shigaraki ele vai ser pra sempre um vilão de Equipe Rocket. Pra sempre um vilão de Scooby-Doo que vai dizer assim no final, se não fossem esses garotos enxeridos, esses adolescentes enxeridos, eu teria conseguido completar o meu plano. Me deu essa impressão. Vamos falar mais disso lá pro final? Vamos lá do comecinho. O Midoriya nesse capítulo tá tentando manter o Shigaraki no ar com o poder de flutuação que ele conseguiu usar no capítulo passado, né? Que a gente descobriu agora que ele não despertou já naquele momento, não foi num momento tão conveniente assim, mas obviamente a revelação foi no momento conveniente, então já deixa um pouco mais, já dá pra passar um pano ali, porque ele não despertou agora, né? Ele já conhecia o poder, só não tinha sido mostrado pra gente mesmo. Então, ele tá tentando manter o Shigaraki no ar para que ele não toque o chão e assim cause uma outra onda de destruição. E aí o chicote começa a ficar, o chicote negro que ele tá usando para prender o Shigaraki começa a ficar um pouco instável, já começa a ameaçar, querer se rebelar. E essa é uma coisa que eu tinha uma dúvida muito grande, porque como seria exatamente a interação do chicote com o próprio Shigaraki, com o decaimento do Shigaraki? Se, por exemplo, o Shigaraki ele tocar no chicote, o que será que aconteceria? Caso, por exemplo, o chicote ele seja tratado como uma matéria, e isso eu já discuti em outro vídeo mais antigo aqui no canal, se o chicote ele for tratado dessa maneira, como uma matéria mesmo, por que não ela também ser suscetível, né? Ser passível também de decair pelo poder do Shigaraki, né? Seria, eu acho que plausível, e assim como o Midoriya ele conseguiria produzir cada vez mais chicote, seria uma luta, o Shigaraki tentando decair o chicote do Midoriya, enquanto o Midoriya ele tenta fazer mais chicotes ainda, tentando imobilizar os braços dele também. Seria interessante pra gente saber se o decaimento do Shigaraki também funcionaria nesse poder. Mas esse capítulo foi pelo menos metade dele o flashback do treinamento. E que flashback? E que flashback de treinamento, porque tem várias coisas para a gente discutir sobre ele, principalmente sobre o Bakugou, que foi o highlight. Na verdade, não foi nem... Por mais que a última página tenha sido muito impactante, ainda assim, durante o flashback, a cena de maior impacto ainda foi aquela página do Bakugou falando sobre o Midoriya, abrindo o coração dele, realmente colocando as emoções, o que ele sentia, sendo honesto com ele próprio, principalmente, com o que ele sentia em relação ao Midoriya, sobre toda a situação deles dois, né? Sobre toda a relação deles dois. Vamos chegar lá daqui a pouquinho, mas a gente descobre que ele já estava querendo treinar, ele já tinha despertado esse poder e estava querendo treinar com os outros alunos, né? Foi muito útil ele ter pedido ajuda tanto para o Zero quanto para o Uraraka, porque os dois poderes deles fazem muito sentido, né? Casam muito com os poderes novos dele. O Chicote Negro casando com o poder de fita do Zero foi um ótimo paralelo, assim como também, mais obviamente ainda também, o poder de levitação da Uraraka, se também comparado agora o poder de voo do Midoriya. Então casou muito, né? Só que a forma como é introduzido aquilo realmente fica esquisito, porque ele chega dizendo que queria treinar o novo poder dele e os alunos eles assumem que seria o poder do Chicote Negro, só que eles meio que desconversam sobre isso, né? Falam sobre o cabelo do Midoriya na hora tá completamente black power e a gente descobre que o cabelo dele estava daquela forma porque antes ele já estava treinando com o Bakugou, e aí os alunos até perguntam, caraca, o Bakugou toda hora, né? Já deduzem que o próprio Bakugou estava incitando briga, né? Como é de costume, como é de praxe. Mas nesse caso, quem foi que tomou a iniciativa foi o próprio Midoriya. Mas a conversa toda é desconcertada e mesmo que o Midoriya tenha despertado um outro poder, que foi o de flutuação, que até aquele momento os outros alunos eles não sabiam, ninguém tinha visto, eles mesmo assim não se perguntam. Tipo, caralho, até quando você vai ficar despertando poder? Foi muito bom que o Bakugou depois levantou esse questionamento, tipo, olha, você não vai ter como enganar os alunos pra sempre. Uma hora as pessoas vão acabar sabendo a verdade, né? Mas caraca, os alunos estão muito atrasados, cara. Eu acho que teria que ter dado uma justificativa um pouco maior do que simplesmente eles terem desconversado lá. Mas, de qualquer forma, o treinamento acontece e os personagens eles discutem sobre a sensação de você possuir aquele poder, né? O que você tem que sentir quando você coloca aquele poder em prática? Como o seu poder reage? Como você sente aquele poder trabalhando, né? E no caso da Uraraka, no caso do poder de levitação ou no caso de voo, ela fez uma comparação com um nado. Isso é algo muito curioso porque lembrou um vídeo antigo do treinamento que o ator do Superman, O Retorno, fez para o filme. O Superman a gente sabe que tem poder de voo e o ator ele treinou essa habilidade de voo na piscina
também ele reproduzia os movimentos de voo dentro da própria piscina, então fez muito sentido realmente o que a Uraraka falou naquele momento. E foi bom que o capítulo ele deu uma noção temporal pra gente, né, porque eles falam sobre o Aizawa. É levantado o questionamento, né, se o Midori ele queria praticar a habilidade do chicote negro com ele, por que exatamente o Zero e não o Aizawa, por exemplo, né? Então eles aproveitam para dizer que o Aizawa ele estava resolvendo a questão do Kurogiri. Eles não dizem isso explicitamente, mas a gente sabe que ele fez isso em algum momento, né? Em algum ponto da história, e foi em paralelo ao treinamento do Midori acontecendo nesse capítulo. E finalmente, o Bakugou ele conversando com o All Might, né? Eu separei aquela página mais adiante, eu separei exatamente, eu escrevi palavra por palavra do que o desgraçado falou, só para eu reproduzir aqui sem erro nenhum, só porque vale a pena, só porque foi puro ouro aquela fala do Bakugou. Mas antes disso, eles discutem primeiro, né, sobre a revelação do One for All ser inevitável. Algum dia as pessoas vão descobrir a existência desse poder. E mais uma vez, muito estranho que os alunos eles simplesmente ignoraram o fato de que o Midoriya despertou um terceiro poder. E o All Might aproveita para falar sobre o dilema realmente, né, de expor essas habilidades para outras pessoas, evitar ou não que o Midoriya ele treinasse essas novas habilidades, se seria o problema, qual seria, colocando na balança qual seria o problema mais grave, né? O que seria mais urgente? O Midoriya ele de fato ter um preparo com essas habilidades novas ou ele deixar para despertar no momento em que fosse, né, emergencial, mesmo que ele não tivesse um treinamento, simplesmente na esperança de que, olha, as pessoas não podem saber que ele tem um One for All. Já que a maioria dos personagens é burro e não vai se perguntar nada, tudo bem, pode deixar o personagem treinando os 7 poderes dele. E o Bakugou ele fala um detalhe importantíssimo, dizendo sobre o quarto portador do One for All. Alguma coisa tem em relação a esse personagem que o All Might não quer contar. Muita gente cogita até que ele nem chegue a contar mais pra frente, que pode ser que a gente descubra isso na prática ou algo do tipo, que o All Might morra antes de continuar essa conversa toda e a gente descubra só na prática mesmo, não sabemos. Mas as duas grandes hipóteses, já que o nome dele no caderno que foi entregue ao Midoriya estava riscado, ao invés de estar listado ali certinho como os outros portadores do One for All, levantou duas grandes questões, duas grandes hipóteses na verdade. Uma delas é, ou esse cara não era tão bom assim, ou esse cara tinha alguma habilidade autodestrutiva ou que fosse muito perigosa para terceiros. Esse ponto seria muito mais interessante, né? Ao invés de ser uma habilidade autodestrutiva, que fosse uma habilidade até, para diferenciar um pouco até do One for All, uma habilidade que fosse danosa principalmente para terceiros, para quem tivesse à volta dele, como por exemplo, né, o poder da Eri, o poder do decaimento também, esse tipo de habilidade, né? Seria uma abordagem interessante sendo trazida para a história. Se ele tinha esse tipo de poder, por que exatamente riscar o nome dele? Tipo, ele ainda continuaria sendo uma boa pessoa, ou ele era uma má pessoa e ainda assim tinha um poder como esse, né? Como se fosse um overhaul da vida. Fica aí o questionamento, mas eu acharia muito mais interessante se fosse o primeiro caso, se essa pessoa não fosse uma boa pessoa, porque daria uma quebra um pouco maior, porque a gente tem, por exemplo, o Midoriya, o All Might e a própria Nana, os três pelo menos que a gente conhece até agora, e até mesmo o primeiro portador do One for All, todos eles são praticamente o que a gente chama de Jesus Khan. São personagens sem defeito nenhum, eles são a completa representação da virtude máxima. Eles não têm uma falha sequer em relação à moral deles. Isso é algo que deixa os personagens pouco humanos. O ser humano ele não é tão preto no branco assim. Então seria interessante se pelo menos um desses portadores quebrasse um pouco dessa regra. E finalmente, a cena do Bakugou abrindo o coração, quase que escrevendo uma carta de amor. Olha a frase dele, olha a frase dele. O desgraçado começa com: aquele maldito ainda não percebeu o quão especial ele é. Talvez seja pela educação dele. Ele é incapaz de ver isso mesmo tendo avançado tanto. Isso costumava me deixar irritado. Eu queria mesmo era manter distância dele. Suprimi meus próprios sentimentos de fraqueza e o menosprezei. E o All Might completa, né? Podemos dizer que ajudá-lo participando do seu treinamento é parte, né, dessa penitência, correto? E depois, em seguida, ele compara o próprio Bakugou com o Endeavor, né? Até fiz um vídeo bem antigo, vários anos atrás, discutindo um pouco sobre isso, né? Com bem menos informações que a gente tem hoje em dia, mas ainda assim foi um vídeo interessante para dissertar sobre o assunto. Mas é a mesma questão, né? Os personagens eles começam como personagens extremamente falhos que estão buscando redenção no fim das contas, né? Mesmo que a redenção do Bakugou
seja muito íntima, seja ali muito discreta, seja muito nas entrelinhas, ainda assim é uma redenção. Ele ainda busca tentar se reparar de alguma forma e ajudar o Midoriya no treinamento dele, é algo que ele pode fazer pelo personagem. Aliás, coitado do Endeavor, ele no comecinho do capítulo reclamando que está sendo colocado para escanteio, né? Que ele, como número 1, devia estar liderando toda essa ação, né? Devia estar liderando ainda todo o combate contra os vilões e principalmente agora contra o Shigaraki. Infelizmente ele está sendo jogado para escanteio, mas isso eu confesso, como eu falei semana passada, o Midoriya ele assumindo como protagonista o papel de líder agora, isso foi absurdo. O próprio Endeavor ele tá realmente cansado, né? O Bakugou ainda fala para ele não errar o próximo golpe, pode ser que ele ainda aplique algum golpe no Shigaraki lá no próximo capítulo, ainda pode ser que aconteça isso, mas mesmo assim no momento ele tá sobrecarregado, então não tem como. Alguém tem que assumir a liderança. E depois que termina esse flashback, a gente só vê o Midoriya acertando porrada no Shigaraki. Primeiro a gente vê ele acertando um chute, depois ele vai e mete um socão na barriga, eu acho, na barriga dele. E um detalhe curioso que houveram algumas divergências em relação à tradução, porque é falado sobre o Midoriya ele ter quebrado o braço esquerdo dele. Tem tradução, pelo menos em inglês, dizendo que foi o Shigaraki que teve o seu braço quebrado, só que pela página tem muito mais cara de que o próprio Midoriya teve o braço dele esquerdo quebrado, porque o braço do Shigaraki que tá variado agora é o braço direito, enquanto a gente vê nessa página o Midoriya ele com o braço esquerdo completamente ali, ó, completamente ali na inércia, sem qualquer sensação de que ele tá conseguindo fazer força naquele braço. Então parece que ele realmente condenou ali, pelo menos por enquanto, o braço esquerdo dele, e ele foi pro tudo ou nada. Ele realmente socou o Shigaraki ali, e cara, como eu falei no comecinho, o Shigaraki, ele era pra ser, cara, eu tava com muita expectativa de que realmente os heróis eles iam ter que correr assim, não ia ter esperança pra eles, que realmente ia ser um desespero do começo até o fim, por mais que tivesse ali um pingo de esperança no meio do caminho, que ainda terminaria com o desespero dos heróis. Só que com essa possível conclusão agora, o Shigaraki ele quase sendo derrotado, pode ser que quando o Gigantomachia chegar até ele, ele tenha que salvar o Shigaraki e assim os heróis eles fujam, algo do tipo, assim, ou o Gigantomachia ele fuja com o Shigaraki, ou ele vá pra cima dos heróis e assim os heróis eles tenham que fugir, mas eu queria que o Shigaraki, ele sim tivesse colocado os heróis pra mamar e pra correr. Ele colocou por muito tempo, mas parece que foi algo momentâneo e infelizmente, como eu falei, parece que ele vai ser eternamente um vilão de Equipe Rocket. Espero que você tenha gostado do vídeo, galera. Mais uma semana, mais um capítulo de Boku no Hero. Quem não é inscrito, só lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.